Muito bem, seja bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 2. E vamos começar a partir do versículo 3 ao versículo 7. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então nós começamos com o acompanhamento de uma família que estava passando por algo sobrenatural. Nós temos um noivo, José, que tinha aceitado continuar seu relacionamento com Maria, mesmo sabendo que ela estava grávida e que o filho não era dele. Nós temos Maria aceitando todo o desafio de ser uma mulher solteira, grávida, naquela época. Aceitar o plano de Deus nas nossas vidas realmente é um grande desafio, porque nós temos que ter uma posição de fé. E essa posição de fé nos faz aceitar certas coisas que normalmente nós teríamos o direito de não aceitar, mas nós aceitamos porque faz parte do plano de Deus. Então, o plano de Deus requer a nossa fé, e a nossa fé faz aceitarmos coisas porque estão dentro do plano de Deus. Então, esse círculo faz a nossa fé contribuir ou se encaixar no plano de Deus. Então, parece que o plano de Deus traz fé aos nossos corações, porque é Deus que revela. Essa fé trazida aos nossos corações faz a gente mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, e fazendo assim, nós contribuímos para o plano de Deus. Dá para você entender como nós podemos participar do plano de Deus desse jeito? Eu vejo José e Maria participando do plano de Deus especificamente desse jeito, tá? Eu vejo eles se colocando como uma família que estava sendo moldada pelo plano de Deus. Nós podemos moldar os nossos relacionamentos desse jeito, nós podemos moldar os nossos planos naturais, seja trabalho, seja estudo. Tudo que nós precisamos fazer precisa estar dentro do plano de Deus. E para entender esse plano, precisamos ter fé. Aceitar certas coisas porque se encaixam na maneira de Deus de ver as coisas. E isso é participar do plano de Deus. Espero que isso fique bem claro para você entender por que José e Maria estavam sendo personagens tão importantes num determinado momento do plano de Deus. E aqui diz que eles estavam fazendo uma viagem, certo? Eles iam de Nazaré, certo, à cidade de Belém. Só que Maria estava fazendo essa viagem grávida. Não era a melhor época para viajar. Mas quando a gente está grávido, né? A gente está gerando algo dentro do plano de Deus. Tem hora que nós temos desafios de fazermos coisas enquanto estamos gerando outras. Você já percebeu que enquanto você ou Deus em você está gerando algo novo, gerando algo que Ele tem através da sua vida para realizar, você pode estar cuidando de outras coisas. Então, por exemplo, você pode estar cuidando da sua família, cuidando do seu trabalho, cuidando dos seus estudos, enquanto Deus está gerando algo importante dentro de você, certo? Eu vejo Maria e José nessa posição. Eles estavam gerando o Filho de Deus, que era o plano principal de Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam cumprindo tarefas normais, e uma delas era se alistar em Belém por causa de um censo, né, de um recenseamento que se fazia na região. E eles fizeram essa viagem e foram para lá. O interessante é que quando eles chegaram lá,
aconteceu completarem-se-lhe os dias. Essa parte dizendo que os dias foram completos, eu acho muito interessante. É como se nós disséssemos que o tempo de algo acontecer chegou, certo? Ela podia ter ganhado esse filho antes da viagem, depois da viagem. Agora me diga, por que que esse recenseamento, né? Por que que essa gravidez aconteceu nesse exato momento? Por que que tudo estava acontecendo nesse exato tempo? Então ela estava de viagem numa cidade grande, né, onde muitas pessoas estavam juntas ali e os dias se completaram. O tempo do nascimento do neném chegou e ela não tinha opção. Ela deu à luz a um filho, certo? E as condições daquilo acontecendo é que é o mais interessante. Por que que às vezes a gente não tem as condições necessárias que nós precisamos para as coisas que acontecem na nossa vida? Nem o nascimento de Jesus encontrou condições necessárias para que fosse da maneira mais fácil possível, certo? Não havia lugar para eles. Você imagina nós dizermos que não havia lugar para o José, alguém tão temente a Deus, com uma fé tão decidida? Não havia lugar para Maria, numa missão tão importante, dar à luz a Jesus. Não havia lugar para Jesus, esse filho abençoado de Deus, que todos esperavam, o nosso Salvador. Mas para os três não havia lugar. Dá para você entender? Não havia lugar. Talvez você tenha achado que não tenha havido lugar para você, na sua família, no seu trabalho, na sua carreira profissional. Não está havendo lugar para você no ministério, não está havendo lugar para você na sociedade, com seus amigos, não está havendo um lugar confortável, fácil para você na sua vida emocional. Esse é um problema muito sério, não acharmos lugar. E às vezes temos que deitar numa manjedoura, deitar os nossos sonhos numa manjedoura, deitar as nossas ideias, nosso potencial numa manjedoura. Mas fica sabendo que o próprio Filho de Deus, foi deitado numa manjedoura. Ele começou lá, era o único lugar que sobrou para ele. Mas ali, no tempo certo de Deus, mesmo com as condições limitadas, certo? Enquanto eles estavam cuidando do jeito que dava daquele nascimento, Deus estava gerando algo muito maior que nem eles sabiam que proporção teria. Esse é o plano de Deus, que faz com que você tenha que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Comece a aceitar a sua realidade, as condições que você tem, certo? Seja uma manjedoura, seja um lugar numa hospedaria, seja falta de lugar, seja algo que te coloque numa posição de humilhação. Tem hora que você tem que aceitar o pouco, certo? E ser fiel nesse pouco, para que você possa entender o plano de Deus e ganhar o mais que Deus tem para realizar na sua vida. Foi assim que aconteceu com Jesus e é assim que acontece conosco. Deus está gerando coisas maiores dentro de nós, enquanto nós cuidamos com fé daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E para continuar, eu queria terminar lendo mais 2 textos do capítulo 2. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança, deitada numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Quando eu digo que o plano de Deus inclui as pessoas, você imagina esses pastores que viviam lá no campo, cuidando de rebanhos,
e que tiveram uma experiência de um anjo do Senhor aparecer para eles? Por que que um anjo apareceu para aqueles pastores? Apenas porque o plano de Deus incluía aqueles pastores, como o plano de Deus inclui a sua vida hoje. E aquele anjo desceu, a glória do Senhor brilhou e eles foram alcançados pelo plano de Deus. Foram apressadamente e acharam, seguindo a estrela, acharam Maria, José e a criança. E o que eu achei muito interessante nessa passagem foi que a primeira mensagem de evangelismo sobre o reino, sobre o Rei Jesus, sobre o Salvador, que Maria e José ouviram, foi pregada por esses pastores. Quando esses pastores encontraram Maria e José, eles começaram a divulgar aquilo que tinha sido revelado a respeito do menino. Então, a primeira revelação que trazia um evangelismo, uma pregação, uma declaração sobre quem Jesus era, foi pregada para Maria e José por esses pastores. Olha o papel que eles tiveram. Eu fico imaginando, lá naquele lugar tão humilde, como uma manjedoura, certo? José e Maria, guardando o seu coração, sabendo que tinha algo muito especial ali, mas não entendendo por que esse algo tão especial estava numa manjedoura, num lugar tão simples. Mas quando chegaram os pastores, eles começaram a ensinar, a pregar, a falar o que tinha sido dito a respeito do menino. Você imagina o que eles tinham para dizer? Você imagina que momento, que culto que fizeram ali? Jesus deitado no bercinho da manjedoura, José e Maria sentado como plateia e os pastores dizendo: esse é o Filho de Deus, esse é o Salvador. Preste atenção no que Deus está dizendo que vai fazer, certo? E eles ouviram. Por isso que hoje nós estudamos o Evangelho, porque aquele que ouve a palavra da verdade, aquele que ouve o Evangelho de Deus, esse tem condição de ser salvo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, deve ter sido um culto maravilhoso, e que Maria e José assistiram, certo? E viram que pastores sabiam mais às vezes do que eles, porque eles ficaram admirados de todas as coisas que ouviram naquele dia, certo? E guardaram aquelas palavras no coração, porque eram coisas realmente impressionantes. Assim nós começamos nossa primeira aula do capítulo 2 de Lucas, falando sobre o plano de Deus, sobre Deus gerar em nós algo especial, mas de nós cuidarmos da nossa realidade, sabendo que por mais simples, limitada que ela seja, isso não impede Deus de realizar grandes coisas. Tenhamos fé para participar do plano de Deus, porque esse plano nos inclui e nos leva a fazer coisas que o Senhor quer realizar através de nós, que nós nunca sonhamos, mas que realmente será uma bênção. Sempre algo superior ao que a gente poderia imaginar. Deus te abençoe e até a nossa segunda aula do capítulo 2.